Então a gente vai falar sobre os elementos, né? Que tá ligado a MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Tá? Então os elementos desse pentagrama é a fonte de todas as explicações da medicina tradicional chinesa, enfatizando, né, toda a abordagem da acupuntura em si. Então, se a gente for fazer um desenho aqui para ser mais fácil da visualização, a gente vai ter os elementos fogo, terra, metal, água, madeira, né? Esses elementos eu costumo dizer que sempre o problema nosso, ou as nossas deficiências e também a nossa fortaleza vai estar em duas relações, ou na relação de geração, né, pai, mãe, avô, ou na relação de dominância. Por exemplo, a água domina o fogo domina o metal domina a madeira domina a terra domina a água. A água apaga o fogo derrete o metal fere a madeira, né? A madeira fere a terra, corta aqui, o metal corta a madeira fere, né, a terra e a terra absorve a água. Ou o problema do adoecimento, do falta de equilíbrio, né, da desarmonia do nosso sistema, ele está na relação de dominância ou na relação de geração. A relação de geração é sempre, eu vou fazer a flecha no sentido horário e a geração é anti-horária. Quem gerou o fogo foi o que veio antes, a madeira. Quem gerou a terra, fogo. Quem gerou o metal, a terra. Quem gerou a água, o metal. Então, a água posterior seria a água, mãe da madeira, a madeira, mãe do fogo, né? O fogo, por sua vez, tem a terra como filho, a terra, por sua vez, tem como filho o metal, certo? O que vem depois é o filho, o antecessor é a mãe. Então, todo o nosso desequilíbrio do sistema, ele se encontra nessa relação de elementos, porque cada elemento tem uma relação com um órgão, né, ou com uma víscera, como diz na teoria dos orientais, né? Então, aqui seria o fogo, nós teríamos o coração e o intestino delgado. Na terra a gente teria o baço, pâncreas e o estômago. No metal a gente tem o pulmão e o intestino grosso. Na água a gente tem o rim e a bexiga. E na madeira a gente tem o fígado e a vesícula. Aqui a gente tem uma outra dupla, né, que seria o sanjiao, ou triplo aquecedor, ou pericárdio, que seria o circulação sexo, né? A gente teria uns complementos aqui, nessa região aqui. Então, tudo nesse grupo de componentes ligados aos nossos elementos da natureza, nós temos toda a explicação do método da medicina tradicional chinesa, onde a gente justifica por essa conjuntura aqui, por esse arranjo, né? Isso eu acho importante saber as propriedades da madeira, é importante saber as propriedades do fogo, é importante saber a propriedade da terra, é importante saber a propriedade do metal e da água, né? Nós somos tudo isso com a união do nosso externo, do nosso ambiente, do nosso trabalho, do nosso contexto familiar. E tudo, quando estiver algum desequilíbrio, algum adoecimento ou alguma desarmonia, está ligado completamente às questões ou de geração. O nosso problema é a família, né? Isso foi resultado da história familiar, de hierarquia familiar, da mãe, do avô, ou da dominância, quem nós dominamos ou quem nos domina. E tudo isso
a gente consegue explicar através desse pentagrama aqui, desse pentagrama dos 5 elementos. Fechou?